Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adriana Magna, sou nordestina, sou de Alagoas, de uma cidade do interior chamada Arapiraca. Aos 16 anos fui morar em Maceió para aprimorar os estudos, fazer faculdade, e de lá, mais ou menos uns 8 anos depois, eu vim morar em Palmas, capital do Tocantins, onde resido até hoje. Bom, eu estou muito feliz, muito honrada, alegre de verdade de participar dessa quinta feira literária independente da cidade de Moreno, Felicidade. E eu acredito que esse nome é tão oportuno e tão bacana, não é, para explorar esse universo literário dos poemas, enfim, da arte como um todo. Então eu agradeço especialmente ao Davidton, da editora Ser Poeta, pelo convite, né, de estar participando aqui com vocês. Muito bem, então sobre mim, acho que basicamente é isso mesmo. A minha primeira formação é em serviço social. Eu sou servidora pública aqui do estado do Tocantins, trabalho numa delegacia de polícia. Lá eu atendo crianças e adolescentes vítimas de violências. Então, como assistente social, esse é o meu primeiro ofício, essa é a minha primeira missão de vida e procuro desempenhar sempre com zelo, com atenção e com bastante comprometimento. Também tenho uma graduação na área da educação, da formação profissional. Desde que me entendo de gente por gente, sempre fui educadora, professora. Então tenho também essa formação na área pedagógica, já lecionei em universidades, em escolas de ensino técnico como o Senai, Senac, no Senai mesmo aqui no Tocantins, eu passei 17 anos lá lecionando e hoje eu faço consultorias, tenho uma empresa que eu dirijo chamada Hábitos, consultoria de gestão de pessoas. Dentro dessa empresa eu realizo consultorias, cursos, palestras e atendimentos individuais para pessoas que querem melhorar a sua performance em público, pois também sou professora de oratória. E eu sempre escrevi, sempre. A caneta e o papel são meus companheiros de longa data, de jornada de vida. E é interessante isso, onde eu estou, com uma bolsa, com uma mochila ou com a própria agenda, a caneta e o papel precisam estar presentes. Porque as inspirações, meus amigos, para escrever, elas podem surgir de situações mais diversas do dia a dia. E principalmente quando você não está preparado para isso. Pelo menos comigo acontece muito assim, eu não sei com outros poetas e poetisas, mas comigo acontece muito assim. Então a caneta e o papel, eles são meus companheiros de jornada. E desde 2018 que eu iniciei a escrita do meu livro, que vocês podem ver aqui no fundo o banner, chama-se A Dança das Marés. Foi o meu primeiro livro de poemas, já estou trabalhando agora no segundo livro e também a convite da editora Ser Poeta, eu participarei como uma das poetisas tocantinenses, né, aqui do meu estado, onde moro hoje, amo também, do livro 20 Marias em um Grito, versão Tocantins. Então estou trabalhando nesses poemas e a Dança das Marés foi um marco na minha vida. Eu comecei, conforme disse anteriormente, em 2018, escrevendo alguns poemas e engavetando. Sabe aquela coisa de, não, isso aqui é só um hobby, é uma coisa só para mim mesma, ou então para presentear alguém. Então eu fui sempre guardando os meus poemas. Observadora do gênero humano, como eu sou, eu me inspiro muito em mulheres, muito. A maioria dos meus poemas, eu tenho 23 nesse livro A Dança das Marés, a maioria absoluta, cerca de 18, 19, foram feitos para mulheres e os demais para homens. E digo para vocês, a inspiração através da história de vida das outras pessoas é algo muito genuíno para mim. É algo muito caro, que eu valorizo muito. As pessoas, quando elas chegam para mim, quer seja em palestra ou mesmo na mentoria de oratória no meu estúdio,
onde estou agora gravando esse vídeo para vocês, elas contam suas histórias de vida, porque eu não trabalho a oratória apenas como uma técnica de boa expressão em público. Eu trabalho também os aspectos de autoconhecimento, aspectos de inteligência emocional, de autoconfiança, e isso tudo me dá um arsenal de ferramentas humanas, fruto das histórias dessas pessoas. Então, conforme eu estava dizendo para vocês, os meus poemas, eles são inspirados em pessoas, nas suas histórias de vida, nas suas labutas diárias, na sua resiliência, na sua capacidade de se transformar e transformar o mundo à sua volta. Particularmente, eu acredito muito nisso. Eu tenho essa esperança. Por mais que as situações possam ser adversas, eu acredito que nós precisamos passar por elas, olhando sempre além, sempre adiante, sempre com um olhar de esperança no futuro. Porque se assim não fizermos, podemos cair numa tristeza profunda, num desencantamento pela vida. E isso, meus amigos, gera desânimo, desmotivação, quando não, doenças da própria alma, não é? E a própria perda do elan vital, da vontade de viver. Então eu sempre gosto de escrever com esperanças, mesmo nos poemas mais duros. Esse segundo livro eu escrevi um poema particularmente em torno da minha experiência com o medo da morte. Eu sempre tive medo da morte. Quando eu era adolescente, adulta, jovem, eu não ia para sepultamentos, velórios, eu não frequentava cemitérios. Se eu passasse em frente a um cemitério, eu virava o rosto para não ter que olhar. Sabe, um certo pavor de morrer, de ver a decomposição da matéria, né, do nosso corpo. Com o tempo, a maturidade e muito trabalho de autoconhecimento, muita terapia, eu fui começando a trabalhar isso em mim. Hoje, claro que eu não cheguei, estou muito longe de chegar numa perspectiva ao menos parecida com a de São Francisco de Assis, que chamava a morte de Irmã Morte. Coisa linda, São Francisco deixa para nós seu legado, né? Mas ainda não chamo ela de amiga morte, mas de irmã morte, aliás, mas eu tenho com a morte hoje uma relação muito mais respeitosa e muito mais conectada com a minha própria vida. E eu acho isso muito bacana, esse crescimento, esse salto. E tem um poema no meu segundo livro, claro, o livro está no prelo, eu estou confeccionando ainda, tá? Mas tem um poema sobre isso, sobre a morte, sobre essas experiências de morte, especialmente olhando para a minha própria experiência. Muito bem, então, A Dança das Marés, meu livro autoral, meu primeiro livro, ele é cheio de ilustrações. Essas ilustrações, amigos, elas foram feitas por um profissional que mora aqui em Palmas. Ele é da área do marketing, é professor universitário e ele também faz desenhos. Ele trabalha muito com essa arte visual. Então vejam, o livro ele é cheio de imagens, de gravuras, conforme vocês podem ver. E cada poema tem o seu desenho autoral. É um livro particularmente belo. Modéstia à parte, obviamente, porque é o meu livro, mas o Adriano Alves, esse meu parceiro ilustrador, ele captou a essência de cada poema. Foi isso que eu pedi para ele. Veja esse sobre Fênix, que coisa linda, não é? Então, o que é que eu pedi para ele, Adriano? Leia os poemas e mergulhe na essência deles. E compreenda exatamente a alma de cada poema e transforme isso em imagem. E assim ele o fez, um artista maravilhoso. Eu agradeço, sempre agradeço a ele nas minhas redes sociais quando falo do livro, já fizemos vídeos juntos. E aqui também agradeço Adriano Alves. Muito obrigada, viu, pelo seu empenho aqui no meu livro. Pois bem, amigos, para mim escrever não é uma arte em si que me faça uma pessoa diferenciada das outras. Inclusive, ao final do livro,
Existem páginas em branco onde eu fiz questão de que elas constassem aqui para incentivar o meu leitor, a minha leitora, a escrever os seus próprios poemas, a colocar aqui os seus pensamentos, os seus sentimentos. E eu recebi alguns retornos, alguns feedbacks bem interessantes. Uma cliente minha de oratória, que também tem um poema aqui dedicado a ela, colocou assim para mim: Adriana, eu nunca tive tão feliz esperando horas para ser atendida pela minha médica, porque eu estava com o seu livro em mãos e ele serviu como uma espécie de diário, onde eu pude escrever o que eu estava sentindo, o que eu vinha passando, o que eu observo do mundo e das pessoas. Então o meu livro, ele também se propõe a ser isso, sabe? Um pequeno diário, um caderninho onde você possa escrever seus poemas. Eu estou com venda direta, quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, eu mando o livro aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, eu envio essa obra e depois eu deixo aqui, vou pedir o Davidson para fazer um pouco essa edição para mim e deixar o meu contato, né, de Instagram, de WhatsApp, para vocês, quem tiver interesse de ler o meu livro, A Dança das Marés. Então, escrever para mim, meus amigos, não me torna uma pessoa mais especial. Ser poetisa não me torna alguém mais sensível, apenas alguém mais atenta. E a atenção é algo que todos nós, é uma habilidade, não é um dom nato, é uma habilidade que todos e todas nós podemos desenvolver. Essa atenção para com as coisas que acontecem ao nosso redor, que acontecem conosco, dentro de nós e com os demais seres humanos que estão convivendo conosco nesse mundo. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está participando dessa feira linda, só o nome dela já é maravilhoso, né? Felicidade. Então, que está participando dessa 5ª edição da feira, que cada um de vocês pode experimentar, escrever, compor músicas, escrever uma linha, escrever um pequeno poema, um pensamento, sabe? Que possa servir para você também refletir sobre a sua vida. Cada poema que eu escrevo é uma autorreflexão. Não tenha dúvida, o autor coloca muito de si na sua obra e isso é forte para mim. Eu recentemente postei no meu Instagram, @AdrianaMagnar, eu coloquei lá no meu Instagram que eu escrevo com a caneta da alma, que eu não me preocupo com o estilo, se é prosa, se é verso, se é... Eu não entendo disso, então eu deixo para as pessoas que compreendem, para os linguistas, críticos literários, para as pessoas, os professores, né, de língua portuguesa, enfim, que compreendem disso, de literatura, que compreendem disso. Eu não me preocupo com o estilo, se rima, se não rima. Já escrevi vários cordéis também, gosto de escrever cordel, mas nos meus livros eu não tenho nenhum deles publicado. Mas eu não me preocupo. O que eu quero colocar e o que eu tenho experimentado colocar nos meus livros, especialmente no meu primeiro que já foi lançado, é aquilo que eu observo do outro. É o que o outro traz para mim e que possa ser essência desse ser humano e que eu possa ajudá-lo a refletir sobre quão forte ele é, ela é, o quão maravilhosa aquela experiência que possa ter sido dolorida ou não, dolorosa ou não, mas o quanto que ela pode ser positiva na vida desse sujeito. Cada pessoa, conforme já falei inicialmente, são 23 poemas, então cada pessoa que teve seu poema aqui de presente, me deu autorização por e-mail, recebeu o poema anteriormente, me deu feedback se aquilo representava realmente sua pessoa e me autorizou publicá-lo aqui no meu livro. Pois muito bem, eu agradeço a atenção de vocês, essas palavras que eu deixo aí de ânimo, espero que de incentivo também, a que cada pessoa, que cada mulher, que cada homem, que cada jovem possa escrever a sua própria história e a história dos seus entes queridos, dos seus amigos e das pessoas que convivem consigo. Escrevam. Escrever
não é dom nato. Escrever é habilidade. Coloque seu coração, coloque sua mente, mas coloque seu coração na caneta, no computador e você poderá ter incríveis resultados. Muito obrigada. Um abraço, um beijo carinhoso para vocês. E Davidton, muito obrigada novamente pelo convite de participar dessa feira maravilhosa. Um grande abraço. Peço licença então para ler um poema para vocês. Chama-se Pequeno Menino. Não tenhas medo, pequeno menino. Não temas a noite chegar. Apressa-te para contemplar o nascer do sol, depois da escuridão e das estrelas. Não tenhas medo, pequeno menino. Não temas o sol queimar a tua pele. Corre, corre muito, por entre os verdes campos das tuas memórias. Tu precisas de ar e de asas para ir em busca do homem que te tornastes. Sentes-te perdido, desprotegido? Não temas por isso, visto que todo ser em busca de si mesmo experimenta a solidão e por vezes a angústia. Curta a sua presença, acolha os seus receios, agradeça pelos aprendizados que você recolhe ao longo da vida. Não tenhas medo, pequeno menino, do sol radiante e ardente, a lua brilhante. Cada nascer e morrer carrega as suas belezas e suas surpresas. E você, pequeno menino, haverá de encontrar as respostas que procura. Elas já estão aí dentro de ti, no mais íntimo da tua essência. E viva a plenitude de ser quem és. Pequeno Menino, um poema para um cliente amigo muito especial.